Eu tô... Pronto. Prontinho, vamos nós. Então, gente, deixa eu me Bem-vinda, apresentar. viu? Obrigada. Deixa eu só aceitar aqui que tu tá gravando. Só um minutinho. Para dar o consentimento, né? Pronto. Meninas, eu me chamo Yuri Ketana, sou de Manaus. Olha quanta gente bonita, agora que eu abri tudo aqui. Sou nutricionista de formação, mas agora sou consultora do Terra por paixão e é a minha primeira atividade, é tudo que eu faço na minha vida. Então, a questão de ser nutricionista não é carteirada, não, tá, gente? É porque o assunto envolve, né? Um pouquinho, vocês vão me ver falando, vão me ver um pouco lá do nutricionista hoje aqui nessa aula. Foi um prazer inenarrável conhecer a Marina lá na Bahia, foi dos presentes que eu ganhei lá. Olha, toda vez que eu... Igual! É assim, ó. É maravilhoso a gente encontrar pessoas que estão na mesma vibração, que estão sonhando o mesmo sonho, que querem tanto quanto você, porque a gente encontra tanta gente na caminhada que a gente vai se frustrando com algumas pessoas que não querem tanto quanto a gente. E aí lá na Bahia a gente encontrou todo mundo assim, na mesma vibração. Muito, muito gostoso. Vocês precisam estar todas na próxima, tá, gente? Coloquem aí como um alvo, porque isso vira a chave para o resto da vida. E aí, sem mais delongas, deixa eu compartilhar logo aqui minha tela com vocês. Já posso compartilhar, Marina? Pode compartilhar. Tá, porque é bem extenso, é um pouquinho extenso o nosso assunto e não podemos enrolar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se abriu. Eu já tinha colocado para abrir aqui, foi tudo ao mesmo tempo, porque eu tive que reiniciar o computador. Então, tudo que já estava aberto, né? Tô tendo que abrir de novo. Dá para ver Minha... a tela cinza. Tá abrindo, tá abrindo. Pronto. Como, Marina, falhou um pouquinho. Tá abrindo, já deu certo. Pronto, vocês estão enxergando? Para quem está no Sim, celular, não sei se está prejudicado, mas eu vou deixar assim, nesse formato, porque eu nunca me enrolo quando eu deixo assim. Vamos começar, gente. Eu quero propor, primeiro de tudo, uma reflexão para vocês, tá? Começando essa aula. Você tem deixado a vida te levar? Ou você está dono da situação da sua saúde? Você tem poder sobre a sua situação e a saúde da sua família? Outra pergunta para refletir: por que nós adoecemos? Por quê? De onde que vem tanta doença, né? Principalmente hoje em dia, as doenças crônicas e as doenças autoimunes, que quase nós não ouvíamos falar, e hoje a gente está ouvindo assim, né? Casos e mais casos ao nosso redor e muitas vezes na nossa própria família. Como que está o teu terreno biológico? Essa pergunta aqui as pessoas começaram a se fazer agora, principalmente durante a pandemia. Peraí, como que está a minha imunidade? Como que está esse meu organismo se de repente eu contrair um vírus, né? Como que eu posso me defender disso? Então, essa pergunta ela era para estar no nosso... devia ser ponto de reflexão sempre, para ela nortear nossas decisões, né, de saúde. E você varre a sua casa só uma vez por ano? Essa daqui vocês vão entender durante essa aula, tá bom? Quero apresentar para vocês minha família. Gente, há pouquíssimos meses atrás eu era essa morena. Depois eu virei uma louraça, agora eu tô uma loirinha. Então eu fui mudando. Quando eu bati o platino, eu resolvi platinar o cabelo. Quero ver no Blue Diamond, eu vou pintar de azul. Ai, ai. Essa é minha família, gente, meu motivo. Minha filha Sara tem 11 anos, vai fazer 12. Minha Estherzinha, que foi a porta de entrada dos olhos na minha casa, foi essa moreninha aqui, que tem asma desde os 9 meses de idade, teve puberdade precoce de tanto corticoide que tomou desde os 9 meses, ciclos e mais ciclos de antialérgico. Ela pegou minha genética, sabe, do sistema respiratório, minha má genética.
E esse é meu marido, meu grande apoiador, e dentro do negócio, depois que eu bati o Silver, tá, meninas? Que veio R$ 9.354 de bônus, ele deu um estalo pro negócio. E no Gold ele resolveu vir de cabeça e hoje ele é meu suporte mesmo. Ele me ajuda com a questão. Eu sou muito falante, eu sou a parte da cara do negócio e ele é aquela pessoa que resolve as tretas, sabe, no sistema. Ednelson. Então vamos lá. Essa aula eu montei depois de muito estudo, porque assim, eu não falo nada, gente, dos olhos que eu não tenha estudado. Eu não pego assim dos outros. E mesmo quando eu pego, eu vou e dou uma confirmada, sabe? Se tiver alguma coisinha ali que eu não concorde, eu vou estudar melhor. Então, eu espero, né? Se vocês tiverem aqui alguma dúvida no final, eu espero que dê tempo para abrir para dúvidas. Mas eu montei assim com muito compromisso, sabe? Com as famílias, com as pessoas que vão fazer esse detox, tá bom? Com os nossos clientes, né? Então, o que são os parasitas, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, isso aqui a gente precisa entender. A gente tá o mundo é deles, o mundo não é nosso. A gente precisa ter essa consciência. Tá tudo. Eles estão tomando conta de tudo, né? Eles tomam conta da coisa toda. Então, vírus e bactérias são parasitas, fungos são parasitas, protozoários, que são os que nós vamos falar mais hoje, e vermes. E eles são organismos que eles vivem em associação com outros. Os outros, nesse caso, né, na maioria das vezes, nós, seres humanos. E de nós, eles retiram os meios para a sua sobrevivência. Normalmente, eles vão prejudicando esse organismo hospedeiro, porque eles são confiados. Queria, assim, que vocês entendessem que eles são aquela visita gaiata. Não sei como fala no Ceará, Marina, mas aquela visita esticada. É gaiata também, viu? Gaiata, pronto. Como eu sou do norte, está ali, né? Pertinho. E eles são abusados, eles comem teu banquete e eles deixam a tua casa toda cheia de sujeira, das toxinas. E isso, gente, muitas doenças. Se vocês forem depois confirmar o que eu estou falando aqui, doutora Uda Clark, é o grande nome da questão antiparasitária. Ela é uma cientista canadense que ela fala que se nós bem entendêssemos essa área, estudássemos esse assunto, nós entenderíamos que 90% das doenças são provenientes desses parasitas que vivem dentro da gente. Olha que sério isso. Então, ela relaciona com todas as doenças que vocês podem imaginar, do câncer a uma alergia, tá? Esse processo é conhecido como o hospedeiro, né, que fica ali vivendo a partir de outro organismo, então conhecido por parasitismo. Essa imagem aqui, ela leva um pouquinho a gente a imaginar isso, né? Nós aqui rodeados deles, só que dentro da gente a gente tem, na verdade, aqui um canal. Da boca ao ânus, nós temos um canal com a vida externa, né? Com esses vermes, parasitas e tantos bichinhos, digamos assim, onde eles preferem morar. Eles preferem nosso intestino, mas eles passam no nosso trato todo. Então, para vocês terem uma ideia, tem pessoas que têm coceirinha no nariz, um pigarro insistente, pode ser vermes e parasitas passando nesse canal. Muito comum, isso é muito comum. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Então, que doenças podem ser causadas por parasitas? Aqui eu fiz um quadro, tá? Porque não dá, claro, gente, para eu falar todas. Então, depois eu passo, tá? O slide, Marina. Quem quiser tirar print para depois me postar aí, me dá uma marcaçãozinha, eu vou agradecer, eu adoro. Mas depois eu passo o slide. Protozooses, então, a gente tem aquelas bem conhecidas, né? Amebíase, que é as amebas, giardíase, tricomaníase, leishmaniose, as mais conhecidas. E as verminoses também, teníase, da tênia, né? Tem outro aqui que é muito conhecido, cadê ele aqui? Eu acho que eu não coloquei o nome dele, mas da toxina, né? Não estou achando o nome dele aqui, mas dá muito em criança, que é aquela coceirinha no ânus, e a criança leva para a boca, a mão na boca, e se recontamina. Aí temos as viroses, né, que tá causando aí as gripes, catapora, cachumba, e as bacterioses, como, por exemplo, a meningite, a pneumonia, tá? Todo mundo tem
Aqui eu acho muito legal, gente. Não tem aqui bonito, não tem Gisele Bündchen que não tenha. Então aqui pode ser bonito, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for. Você tem algum nível de parasitose. Você tem parasitas convivendo aí com você. Alguns deles fazem parte da nossa microbiota, daquela boa, né? Aquela boa população que mora ali no nosso intestino, mas a maioria deles está ali causando algum problema dentro de nós. Então, olha, alguns dados que a gente achou, né, quando eu fiz os estudos que eu achei, eles dão conta de que 70% da população tem alguma parasitose, tá? E isso aqui, gente, é subnotificado. O que isso quer dizer? Nem todo mundo que tem vai lá em alguma área do sistema de saúde e avisa que tem. É identificado, né, através de algum exame que essa pessoa tem. Então, os dados mais próximos dão perto de 100%, os dados mais válidos, né? E nas crianças essa incidência é maior porque elas têm menos cuidado, né, de colocar a mão na boca suja, então acaba sendo maior. Um estudo científico de revisão sistemática mostrou, olha esses resultados aqui por região, achei legal também isso aqui. Olha, região Nordeste, Marina, 50%. 50%. Na região Norte, 58% da população. Isso aqui é o mínimo, tá, gente? Como eu falei, são dados aí do Ministério da Saúde que tem subnotificação nisso daí. Como que acontece a contaminação? Como você deve estar se perguntando. Então, olha como é que ela acontece. As mãos, né, são o nosso principal condutor aqui de contaminação. A nossa mão, que muitas vezes você não lava depois, né, de ir ao banheiro, ou você pega em qualquer lugar. A gente pegou no carrinho do supermercado, pegou numa maçaneta de porta onde outras pessoas tocam, que não tem higiene, que não fizeram a higiene, a gente vai estar sendo contaminado. Então, quem tem animal de estimação em casa acaba tendo também um nível, né, de contaminação maior. Por mais que você seja aquele dono bem limpinho, a gente sabe que o cachorrinho muitas vezes esfrega o bumbum dele ali em alguns lugares da casa para limpar, né, até para se coçar. A água contaminada, alimentos, por mais que gente, vocês não queiram saber as barbaridades que eu vi nos melhores restaurantes de Manaus, onde eu estagiei, e a higiene, assim, a desejar, tá? Então, nem em restaurante muito chique a gente se salva de ter ali uma má manipulação dos alimentos. E a nossa própria manipulação dentro de casa também. O ciclo dessa contaminação, eu coloquei aqui um exemplo. Isso aqui a gente viu na escola, né? Mas eu sei que muita gente esqueceu, então é importante a gente saber aqui. Coloquei o da Tênia, por exemplo. Vai ter algumas imagens assim um pouquinho. Quem tem aí um pouquinho de ânsia se ver vermes, a próxima imagem aí, então você dá uma desviada, tá? Já estou avisando aqui. Então, o ser humano, como que acontece? O ser humano, então, ele come uma carne infectada, que foi mal cozida, onde nessa carne tinham cistos, né? Na carne na parte dos músculos do boi ou da vaca, e o ser humano vira o hospedeiro. Aí ele, né, dentro do intestino dele, essa tênia fica ali vivendo, depois as fezes dele são eliminadas com ovos dessa tênia, e aí o boi e a vaca comem, né, que comem ali grama, então isso acontece muito na zona rural, de onde vem o alimento, né, de onde vem as carnes, e essa carne pode estar contaminada. E aí, gente, não é bonito não, é isso aqui, ó, que vive dentro da gente, ó, muitas vezes, ó. É essa criaturinha aqui, ó, cheia de sugadorzinhos, e ela muitas vezes, aqui é o que a gente não se dá conta, ela perfura o nosso intestino, ela machuca a superfície do nosso intestino e causando de repente sangramentos. Tudo isso vai também destruindo as vilosidades, que são aquelas áreas do nosso intestino que são super úteis para absorver os nutrientes, tá? Da nossa digestão. Então, isso aqui tudo causa um prejuízo maior do que nós podemos imaginar. Outro ciclo de contaminação aqui, o ciclo da ascaridíase. Então, a gente também tem algo muito parecido. Por que eu coloquei esse? Porque olha onde que ela passa no nosso organismo. Os vermes passam pela traqueia e caem no esôfago.
Na traqueia, ó, os vermes de 3 a 4 milímetros, eles podem ir até o pulmão. Eles passam no nosso coração, no nosso fígado, gente. Eles passeiam o corpo todo, vocês entendem? A gente é quase que um playground. Então, por isso que é tão importante um protocolo de desparasitação. O que as pessoas fazem comumente, né? Usam aí a via tradicional, que a gente vai discutir um pouquinho ela depois. Olha aqui a ascaridíase. É isso aqui que fica dentro da gente, ó. E elas perfuram, de fato, o nosso intestino, tá? Causando aí N prejuízos. Cada vez que uma delas morrem, elas liberam toxinas muito maléficas. Então, por exemplo, por que o autista ele é tão sensível à questão dos parasitas? Porque essa liberação de toxinas, para quem não tem autorregulação, ela acaba sendo mais perturbante, mais perturbadora. Então, você tem aí aquele ciclo da lua que a gente já sabe que os autistas ficam mais alterados. Por quê? Vocês vão entender daqui a pouco essa questão da relação com o ciclo da lua. Então, esse aqui já é outro ciclo de contaminação. Esse aqui é o dos oxiuros, né? Que é as toxinas não, que é a toxina, como a gente conhece no norte. Esse menino tá só toxina, quando o menino tá coçando ali, né, o bumbum. Então, quais são os sintomas mais comuns, minha gente? Dores abdominais, diarreia, esse comichão anal, falta de apetite. Esses são sintomas relacionados a todas as parasitoses. Falta de disposição, aquela pessoa que diz, tu tá todo verminoso, que a pessoa tá com falta de disposição. Tontura, anemia, pode estar super relacionada. Que lembra que eu falei que eles furam ali, a gente tem perda de sangue? Então, distensão abdominal, flatulência. Anemia também é muito comum para quem está parasitado, porque também elas dificultam a absorção do ferro, tá? Tem muito mais. Aqui é que para mim está o ponto-chave. Isso aqui que a Uda Clark fala muito, aquela pesquisadora que eu falei. São várias coisas que nós pegamos aí dentro da nossa casa ou nossos clientes, eles vão reclamar disso. Aí lembra que nós temos a missão de encontrar a causa raiz. Essa é parte da nossa missão, né? Não buscar ali ser como um remédio. Tá aqui. Usa peppermint aí para toda dor de cabeça a vida toda. Não, tenta ali numa conversa descobrir, né, de onde que pode estar vindo. Se essa pessoa tem 2 anos aí que não faz um protocolo de desparasitação, nem que seja o tradicional, provavelmente se ela está tendo dor de cabeça, vertigem, fraqueza, muito mal-estar, pode estar relacionado aos parasitas. Orelha e nariz coçando, nariz escorrendo, lábio úmido à noite, seco durante o dia. Olha quantas coisas. Uma coisa muito que eu achei muita relação. Dores articulares nos adultos. E dores na altura do coração. A questão das dores articulares, às vezes a gente a relaciona com uma doença autoimune, às vezes pode ser só parasitas, uma parasitose. Dentes trincados e rangendo à noite. O que a gente faz para quem tem bruxismo? Vai usar uma lavanda, um balance. Olha onde que pode estar o fundo da questão. Né? Que é incrível a gente ir abrindo, né, as possibilidades. Desejo intenso por causa muita desregulação na parte de apetite, tá, gente? Você está parasitado, eles bagunçam completamente a tua sensação de fome e saciedade. Então, você passa por períodos de uma fome de monstro, né? Uma fome ali descomunal, e outros períodos de faltas, de uma súbita falta de apetite, que você não sabe nem de onde vem. E tem muita relação com a parte emocional, tá bom? Então, essa parte na parte da emoção, das emoções, eu sei que Marina trabalha muito isso, né, Marina? Olha aí que já abre um novo leque, né? Então, a apatia, pensamentos confusos, até mesmo, olha, constrangimento e timidez excessiva, pode estar relacionado aos sintomas, outros sintomas que a pessoa acaba tendo por conta de estar todo parasitado. Nas crianças, deixa eu ver se eu passei aqui, sintomas internos, outros sintomas. A doutora Elizabeth Pinheiro, para quem não conhece, é uma nutricionista especialista nisso. Eu amo o Instagram dela. E ela toda vez chega muito, ela faz muito tratamento com mulher que está infértil, né? Mulheres com dificuldade para engravidar.
Primeira coisa que ela faz, detox parasitário natural. Aí, daqui a pouquinho, essa mulher engravida, olha isso. Então, eu acho isso aqui incrível. Quantas pessoas abriu de a gente poder ajudar, né, sabendo, dominando essa área aqui. Então, queda de cabelo, problemas na pele também causa muito, tá? Eczema, urticária, doenças autoimunes também, elas podem ser causadas ou pioradas. E nas crianças, gente, olha aqui, olha esse estudo. Uma pesquisa entre crianças atendidas por problemas psiquiátricos no Instituto PNEI, que é um instituto que atende crianças, né, com problemas psiquiátricos no Rio de Janeiro, mostrou que 74% das crianças atendidas lá com doenças psiquiátricas estavam, 74% delas, com parasitoses. Olha como aqui a gente pode fazer uma relação. A incidência é alta entre as que apresentam distúrbios de aprendizagem e comportamento, apresentam agitação, agressividade e, principalmente, como eu falei anteriormente, crianças, né? Crianças autistas. Como que diagnosticar, então, Yuri? Gente, isso aqui é muito interessante. A gente, quando pensa nos parasitas, a gente pensa, dá para identificar com o exame de fezes, né? Sim, um simples exame de fezes vai identificar. Pior que não. Por quê? Peraí, rapidinho. A maioria das parasitas, eles não aparecem nos exames. Tem parasitas que eles ficam escondidos em períodos onde ele não aparece nas fezes. Então, o exame de fezes, ele tem baixa sensibilidade. Se você quer mesmo descobrir, né, fazer a coisa de forma bem responsável, bem específica, você vai precisar fazer no mínimo 3 exames, dar um espaçamento de 7 em 7 dias, tá? Então, se o médico não fizer esse pedido, você mesmo pede. Então, por favor, eu preciso, né, que você passe para mim aí uma repetição de 7 em 7 dias, que um outro médico pediu. Então, assim, ou porque você mesmo quer, porque você quer ter mais... os testes peguem, né, com maior sensibilidade, um maior rastreio em um maior período. Exame de sangue, ele identifica se você está parasitado, mas ele não é específico e determinante. Então, lá no exame de sangue, no hemograma, pode aparecer lá que você tem, né, uma taxa maior de eosinófilos, a eosinofilia. Então, isso quer dizer que você tem parasitas, mas você não descobre quais. Então, qual é a principal forma de você diagnosticar? Volta lá para os sinais e sintomas. Então, se você apresenta, né, vários daqueles sinais e sintomas, esse é o melhor parâmetro, que é você se observar e você ter o autoconhecimento, desenvolver o autoconhecimento. Existe um exame biofísico, não sei quantos de vocês já ouviram falar, que é aquele exame que passa assim um aparelhozinho e ele vai, né, como se ele estivesse detectando. Tem profissionais que estudam essa biofísica e alguns deles têm esse aparelho. Em Manaus só tem 2 que eu conheço, tá? São poucos profissionais. Deu para entender aqui, gente? Espero que essa parte tenha ficado bem esclarecida, mas de qualquer forma, depois a gente vai tirar as dúvidas, tá bom? Como tratar? Como tratar? Outra pergunta-chave. Então, a gente tem 2 opções muito claras. A gente tem os remédios, né? Os medicamentos, na verdade, não remédios, medicamentos. A gente tem ali o Anitta, eu não posso falar nome, né, gente? A gente tem ali aqueles que você toma uma vez e já acabam com tudo, só que eles levam a tua boa, as bactérias do bem, eles levam a microbiota que está ali, fazendo aquele balanço no teu intestino, que são bactérias que, inclusive, até sintetizam algumas vitaminas para nós. Só que esse tipo de solução, ela sai arrastando tudo. Então, quando você usa, leva verme, leva parasita, mas também está levando tudo de bom. E até você recolocar, né, tudo isso dentro do seu organismo, e às vezes você nem tem esse hábito de fazer uso de probióticos, de pré-bióticos, então você fica ali durante um período muito longo, sofrendo aí, e é quando você pode, de repente, desenvolver uma depressão. Olha que sério.
depois de uma limpeza dessa aqui. E nós temos nossos amadinhos, né? Essas soluções incríveis da natureza, que se nós soubermos usar, elas são úteis para tanta coisa, até para fazer detox parasitário. A forma convencional tem mais um detalhe. Eles não são 100% eficazes. Se você for olhar, coloca uma pesquisa aí no Google, medicamento tal, qual o percentual que ele pega ali? Alguns são entre 50% a 60%, para vocês terem uma ideia. Então, você vai tomar e nem vai ter a eficácia toda garantida. Você nem vai ter a certeza de que está sendo 100% ali resolvido. Não eliminam, então, os parasitas, destroem a nossa microbiota e ainda tem aquele efeito tóxico que a gente tanto quer se livrar. Infelizmente, a ideia de um remédio fácil e polivalente, né? Polivalente quer dizer que alcance tudo e na dose certa para acabar com os parasitas, pode não corresponder à verdade. Você não é orientado a fazer nenhuma preparação de detox, como eu vou orientar vocês aqui hoje. Nem antes e nem depois do tratamento. Você vai lá, compra, toma e seja o que Deus quiser, com antes e com depois. E os efeitos colaterais ainda são indesejados, né? Podem ter efeitos colaterais indesejados. E podem não funcionar. E pior do que isso, estimular uma futura resistência do seu organismo a esses parasitas e a esses medicamentos. Então, olha aqui, ó. Eu coloquei aqui só para ter uma ideia, né? De doses e de alguns nomes aqui. E temos, então, a nossa solução natural. Os óleos, sim, são polivalentes. Eu vou mostrar para vocês que a gente vai usar uma gama de óleos dentro do detox, que a gente vai estar pegando desde o ovo, a larva, até o parasita adulto. A gente vai estar pegando até mesmo ali o biofilme, quando o bichinho está querendo vir a ser bicho. Então, a gente consegue alcançá-los, né, com óleo de cravo, com outros óleos aqui que eu vou falar. Então, a gente consegue agir em mais de um tipo de parasita, porque nossos óleos, eles têm princípios ativos, eles têm mais de um princípio ativo em um só óleo, e nós temos vários óleos. Então, podendo agir por mecanismos diferentes, como eliminação, paralisação, os óleos essenciais. Yuri, como é que ele mata? Alguns ele mata, ele destrói o biofilme deles, como se fosse a camadinha externa, e aí ele vem a óbito, e o nosso corpo elimina. Ou eles são paralisados. Os óleos essenciais os paralisam. E ainda tem uma função, que os óleos essenciais, se você já usa com consistência, você já tem uma barreira. É como se você deixasse o seu organismo uma casa ruim para ele entrar. Ele passa na porta e ele diz assim, ali tem até um banquete para eu aproveitar, mas está fedendo ali, não dá para eu entrar. É isso que os óleos essenciais também podem fazer. Eles podem ser usados em todas as etapas do detox, do nosso detox parasitário. A gente vai fazer um detox antes, vamos fazer a desparasitação em si, depois a gente cuida da imunidade e do emocional. São naturais, são potentes e possuem alta afinidade com o organismo humano. E o seu uso estimula o autoconhecimento, tornando você protagonista da sua saúde. Aqui, para mim, eu amo isso daqui. Por isso que eu coloquei lá no primeiro slide. Eu era uma pessoa que não sabia nem a data da minha menstruação. Quem sabia era meu marido. Os óleos essenciais, eles me trouxeram para um novo nível de consciência do meu corpo. E isso já foi para mim, me arrepio quando eu falo, porque parece bobagem. Mas para mim foi um ganho. Eu tinha vergonha de ser essa mulher que não se conhece. Não conhecer meu ciclo, gente. Agora eu conheço vários sintomas. Eu consigo entender várias coisas no meu organismo por causa das aulas que a gente tem dos óleos essenciais. Então, que preciosidade. Vamos lá? Vamos ver os óleos que a gente vai usar, vamos conhecer. Gente, não dá para eu ler tudo, tá? Se eu ler, eu vou gastar o tempo de vocês à toa aqui. Então, eu vou dizer o ponto principal de cada óleo, depois passo o slide e vocês tiram foto aí. Dentro do nosso detox, então, nós vamos usar orégano. Todo mundo aqui já devia imaginar, né? Rico em carvacrol, ele tem função antifúngica, antiparasitária, né? Se a gente olhar nos nossos livros mesmo, já está dizendo isso, tá? Não sei quantos de vocês têm a curiosidade de olhar no fundo aqui no finzinho dos fundamentos, eu peguei o fundamentos para mostrar. Apesar de que eu pesquisei também em outros, tá? Naquele Química também, aquele verdinho da Lajo,
que é a química dos óleos. Aqui no final, ó, fala os princípios mesmo de cada óleo. Então, se ele é antifúngico, se ele é antiparasitário, tá aqui no finzinho, para quem quiser confirmar. A gente vai usar também, eu coloquei aqui, não deu tempo, ia ficar enorme essa aula. Eu ia colocar um estudo científico de cada óleo, tá? Mas eu coloquei pelo menos aqui do orégano, por ser rico em carvacrol e óleo vermelho de tomilho também, rico em timol, inibem a formação de biofilme. Biofilme é o começo da vida do parasita, tá? Muitas vezes, na tua colher de pau mal lavada, já está se criando ali um biofilme onde tem uma comunidade ali de parasitas, de bactérias e até vírus. E também, né, inibe a formação do biofilme e virulência do Escherichia coli uropatogênica. Olha que maravilha. Uropatogênica, né, Escherichia coli é aquele que afeta o nosso sistema urinário. Está aqui um estudo científico mostrando isso. A gente vai usar também o cravo, também antifúngico, antibacteriano, antiparasitário, vermicida. Nós vamos usar o tomilho. Por que esses 3 estão no começo dos slides? Porque eles são indispensáveis. Se você nunca deu moral para esses óleos aqui, chegou a hora de colocar ele no teu LRP, tá bom? Porque não tem detox sem eles. Então, cravo, tomilho rico em timol, também antiparasitário, vermífugo. Vermífugo é aquele que expulsa, tá? Vermicida mata, vermífugo expulsa as vermes. Canela casca, o cinnamon bark, além de servir para deixar a gente mais, né, animada, dar aquele up aí na relação, porque ele é... Esqueci o nome. Ele é do fogo, né? Esqueci o nome. Afrodisíaco, gente. Funciona, hein? Já testei no difusor do quarto. E ele também, rico em cinnamaldeído, é vermífugo, antiparasitário. Olha como esses óleos são multi. É demais. Lemongrass, super barato e extremamente eficiente também. Não pode faltar no nosso detox. Gengibre, rico em zingibereno, também ele é antibacteriano e antifúngico. Melaleuca, eu acho que também você já devia imaginar que não podia faltar. Eucalipto foi um óleo que eu me surpreendi, não sabia que ele tinha funções tão importantes, mas ele também é antifúngico, tá? Antiviral. O lemon, outro óleo que a gente não deixa faltar, ele também é antifúngico, vermífugo, e inclusive ele é antitóxico, então ele entra na parte do detox também. Hortelã-pimenta é excelente, vocês vão descobrir que ele é uma das melhores barreiras. Ele é como se fosse a barreira para os parasitas não entrarem na tua casa. Eu gosto dessa ideia aqui, porque ele é um óleo muito fácil de você colocar no dia a dia, na rotina diária. Copaíba, que já devia estar na rotina diária de todo mundo, né? Aquela gotinha sublingual. Olíbano, olha aí o olíbano, indispensável também, gente. O olíbano é um dos maiores ali aliados na questão do antitóxico, porque lembra que eu falei que eles liberam muitas toxinas? O olíbano, na hora que o autista, principalmente, vai fazer esse detox, sem olíbano, ele reage muito mal, tá? Quando está passando pelo processo, porque libera as toxinas em maior quantidade. Smart Sasse vai entrar aí na parte do detox também. On Guard, Zengest, Zendocrine, né? Tô pulando já, tá? DDR e Purify. Pronto, esses aqui todos eles têm função. Vamos ver agora quais. O que vocês têm que ter em mente, pessoal? Tem 4 etapas. Mais uma vez eu repito. Se você não tem essas 4 etapas, tá deficiente o teu protocolo. Por quê? Porque uma etapa prepara para outra, ou ela é como se fosse uma... primeiro prepara e depois é uma parte que ajuda a superar, né, o estrago feito quando a gente desparasita. Preparação com a detoxificação, depois a desparasitação, depois imunidade e o cuidado da microbiota e, por fim, o cuidado com o emocional. Não quer dizer que uma coisa é separada da outra. Tem 2 dessas aqui que vão acontecer ao mesmo tempo. 2 fases. Vamos lá. Dentro dessas 4 etapas do detox, tem esses óleos aqui que vão ser usados dentro de cada etapa.
Gente, olha, eu mastiguei essa aula, hein? Tirem foto disso aí, porque para detoxificação, os seguintes óleos: Smart Sacis, Endocrine, Purify, DDR, Zengest e Lemon. Para desparasitação, esse Czinho aqui é minha cola, tá? Que a detoxificação é no período da lua cheia. Desparasitação no período da lua nova. Imunidade no período da lua minguante e o emocional no período da lua cheia, junto com a detoxificação ali também. Cheia não, peraí, gente. Lua crescente o primeiro. Crescente, depois cheia. Isso, acho crescente, que depois... Não, minguante, né? Não, minguante. Ó, crescente, nova, minguante e cheia. Mas aqui no restante vai dar para entender melhor. Da desparasitação, essa listinha para imunidade, que vai ser usado durante Frankincense, Copaí, Bonguard, DDR e Zengest, para imunidade e microbiota. E emocional, Balance, Bergamota. Eu coloquei aqui algumas opções, mas dentro da parte emocional eu sei que vocês podem também, né, usar outras. Tem óleo aí que é muito bom para mim, por exemplo, Balance ou Adaptive é o óleo da minha vida. Né? Um dos óleos assim que me acalma muito, mas tem pessoas que é o Balance. O Balance eu não sinto tanto quanto o Adaptive. Ó, aqui tá o protocolo, tá? A detoxificação. Agora eu explico. Primeiro, para quê? Para que é importante esse passo? Para preparar o fígado e os rins. Doutora Uda Clark, ela ensina a usar o cardo mariano, tá? A gente tem óleo. Então, se você fosse fazer a desparasitação natural, né? Por exemplo, tem nutricionista que passa esse protocolo. Ele faz essa preparação com cardo mariano, que é a silimarina. Então, a gente prepara o nosso fígado e os rins para o resultado que vai vir da desparasitação, tá? Quantas vezes você pode fazer um ciclo de 7 dias dessa detoxificação uma vez por mês? Você vai estar sendo um indivíduo mais saudável. Opção de blend para uso tópico. Ah, Yuri, não é muito idoso, eu não quero dar para tomar. Tá aqui, você pode fazer a detoxificação tópica, tá? Usando Zendocrine mais Lemon, eu coloquei opções. Lembra que eu coloquei uma lista antes? Ó, então eu fiz aqui algumas opções, mas dentro delas você pode fazer a dupla ou trio, que assim desejar. Então, ó, eu dei opções Endocrine mais o Lemon, Smart Sass mais DDR, Purify mais Engeste. Você pode fazer esse mês, os 7 dias desse mês com os Endocrine e Lemon, mas mês que vem você vai fazer com Smart Sass mais DDR. Entenderam? Então, você pode fazendo essa alternância que a gente sabe que é muito saudável no uso dos óleos, né? Então, no difusor... As perguntas a gente deixa para o final, melhor, né? Menina, se for para agora, eu acho melhor colocar agora, se tu estiver moderando aí... O Purify, eu tenho uma pergunta. O Purify, ele não pode ser ingerido, é isso? É isso. O Purify, justamente então, por não poder, ele só entra no tópico. Ok, beleza. Tanto é que aqui, ó, na opção 1, aí eu coloquei a cápsulazinha do lado, ó, ingestão. Já vai entrar as endocrine Smart Sass, endocrine mais DDR, fazendo essa alternância entre os que a gente pode consumir, né? No difusor, durante o período da detoxificação, e o difusor, gente, é tudo junto, é um protocolo completo. No teu difusor, tu vai usar White Orange, bergamota. Então, dentro de outros usos que você já faz do óleo, eu estou usando óleo também aqui essa semana. Deixa eu ver, para as emoções. Então, vai estar servindo tanto para detoxificação quanto para outra necessidade. Você já faz aí uma combinação. No difusor, as opções que eu coloquei, tá? White Orange, bergamota, grapefruit, lemongrass, purify, olíbano, citrus. Tem óleos aqui que eu coloquei exatamente também para limpar teu ambiente, tá? Para fazer esse detox no ambiente. Quando que eu vou fazer o detox? 7 dias antes do ciclo da desparasitação. Lembra que para quê? Vai preparar o fígado e rim para o resultado da desparasitação, então tem que ser 7 dias antes. Dentro do combinado com a lua, vai ser na lua... Gente, isso aqui me pega, tá? Deixa eu voltar para ver que lua é essa. Lua crescente. Lua crescente. Eu fui estudar sobre a lua, tá? Porque sabe o que eu era? Eu era descrente nisso aqui. Eu achava que era balela de quem falava, tá? É incrível, né? Como a gente vai
tem que ir atrás para poder ensinar. A lua, gente, ela mexe com o mar inteiro. O mar inteiro muda de posição, a maré, né? Como a gente bem sabe que ela é afetada pela posição da lua. Então, imagina nossos órgãos, a nossa parte interna toda, a gravidade da lua, quando ela vai mudando ali de posição, mexe com a gente também. Dentro dessa questão do assunto de parasitas, os parasitas, os ovos deles eclodem nesse período. E na lua nova, eles estão fora dos ovos. É como se essa gravidade puxasse esse processo. Lembra que a tartaruguinha, ela também sai dos ovinhos ali? Para quem já viu sobre o projeto Tamar, já viu que quem foi lá na Bahia visitar viu isso. Elas nascem, elas saem dos ovinhos na lua nova também. Então, a gente fez combinando, né, com a lua. Considerações importantíssimas. Durante o período de detox, você vai comer e dormir bem, vai tomar bastante água, zero álcool, tá? Alterne essa combinação de óleos de um mês para o outro, que eu já falei. E quem não puder ingerir, faça, então, o uso tópico, tá bom? Vamos para algumas considerações. Esse protocolo, ele é para uma pessoa adulta, óbvio, né? Tá aí, Pronto, aqui estão as considerações, porque algumas perguntas que eu mesmo fui me fazendo, né, para tentar já colocar na aula. Deixa eu só tirar um quadro aqui que abriu aqui na minha tela que está me atrapalhando. Peraí, rapidinho. Ô, coisinha chata que eu não sei como tirar isso daqui. Toda vez me atrapalha. Ai, peraí. Pronto. Crianças, gente, uso tópico a partir de 1 ano, se essa criança for amamentada. Ou você pode usar uso tópico, né, a partir dos 6 meses, se ela não for amamentada, tá bom? Pode usar, e assim também, a criança, ela está desenvolvendo a própria defesa dela nesse período. Então, a defesa da mãe é emprestada, se ela for amamentada até 1 ano, a defesa da mãe é emprestada para o bebê, vocês sabem disso, né? A mãe transmite anticorpos através do leite materno. Então, se ela já com 6 meses já parou a amamentação, então já pode fazer uso tópico. Pode usar o novo Kit Kids, ele inteiro serve para esse processo. Se vocês perceberem, tem balance infantil, a gente tem o On Guard infantil no kit tópico, a gente tem o Tamer, que é o Zengest infantil. Então, tudo ali que eu indiquei, o Calmer, tudo que eu indiquei para um adulto, vocês têm ali o equivalente no Kit Kids. Ó, que maravilha! Outra forma de você mostrar que o Kit Kids é necessário para uma mãe. É necessário. Então, você vai ter dentro do Kit Kids óleo para a fase da imunidade, óleo para a fase de desparasitação, para o emocional e para o cuidado do intestino. Se preferir preparar, gente, não tem receita pronta. Então, sempre use a tabela de diluição para a idade. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui um protocolo geral, porque eu acho assim, de última, você vir numa aula e ter que dizer, adulto vai usar 10 gotas, fulano vai usar 2 gotas. Isso aí é o básico que a gente tem que saber, que é a tabela de diluição, né? Então, até coloquei tabela de diluição lá no final, mas é para a gente lembrar e duplicar isso. O pessoal pergunta muito no meu Instagram. Quando a gente estava ontem na educação continuada, alguém colocou, o frankincense, meu pai está ficando diminuindo o vitiligo. Quantas gotas ele usa? Eu coloquei lá no comentário. Conforme tabela de diluição. Conforme tabela de diluição. Então, a gente tem, né, uma especificidade, dependendo de quem é essa pessoa, da idade que ela tem. Se para uso em ingestão, a gente sabe que depende aí do peso também. Então, onde aplicar, Yuri? Aplicar nos pezinhos, no baixo ventre e na coluna. São os melhores lugares para o detox na criança. Pé, baixo ventre e coluna. Tem uma dica que eu acho que eu coloquei no outro slide, mas eu já vou adiantar. É legal na criança você esquentar uma fraldinha, amornar e colocar no baixo ventre quando você fizer a aplicação do óleo, porque ajuda na absorção. Tá? Porque vocês sabem, né? Quando a gente faz uso tópico, na diluição correta para uma criança, você está usando ali de forma bem branda. Então, você pode ajudar nessa absorção. Vamos para a desparasitação?
Quem tá gostando, deixa o like. Instagram, né? Para que, gente, a desparasitação? Primeiro ponto, você vai eliminar vermes, protozoários e outros parasitas. Essa é a meta. Quantas vezes? 7, fazer um ciclo de 7 dias uma vez por mês. Então, viram? 7 dias de detox, 7 dias de desparasitação. Opção de blend para uso tópico. Eu coloquei aqui dentro daquela listinha, ó, da desparasitação. Então, o que eu fiz aqui? Algumas combinações. Vocês podem criar outras dentro daquela lista. Qual é o intuito dessas combinações? Pegar mais de um tipo de parasita. Aquela questão do polivalente que eu falei. Então, você alcançar uma maior quantidade. On guard mais orégano, cravo mais melaleuca. Pode ser 3, tá, gente? Até 3 a 4. Eu não gosto de misturar, por exemplo, ó, Zengeste com on guard. É porque são 2 blends. Então, eu sempre coloco um que já é blend com outro óleo, tipo orégano, cravo, que é um só, tá? Então, você vai usar esse uso tópico na sola dos pés, baixo ventre, 3 vezes ao dia para quem usa tópico. No difusor, você também vai acompanhar uma desparasitação de uso aromático. On guard, melaleuca, eucalipto, tomilho, olíbano, alecrim, camomila, são óleos que podem tomar de conta do teu difusor nessa semana. E vamos para as opções ingestão, por cápsula, né? Primeiro, porque a maioria dos óleos aqui são óleos agressivos, são os óleos mais quentes. Tem orégano, tem tomilho, tem alecrim, então a gente sabe que vai ter que ter cápsula aqui. Orégano mais hortelã, mais melaleuca, mais alecrim. Ou orégano mais hortelã, melaleuca mais alecrim. 1 gota de cada, né? 4 gotas aí, totalizando 4 gotas. Isso aqui é para um adulto. Eu coloquei opção de ingestão para adulto. Vocês vão variar isso. Se for uma pessoa de 100 quilos, você vai colocar um pouco mais de gota, tá? Uma pessoa de 120 quilos, né, gente? Vocês sabem, eu estou colocando aqui para um adulto, peso geralmente mediano aí entre 50 a 70 quilos. Antes do café, 4 gotas antes do almoço, 4 gotas antes do jantar, tá? Sendo que foi nessa cápsula 1 gota de orégano, 1 gota de hortelã, 1 gota de melaleuca e 1 de alecrim. Na cápsula vegetal. Outra opção, tomilho mais eucalipto, cravo e melaleuca. 1 gota de cada também, a mesma coisa. Antes do café, antes do almoço, antes do jantar. Gente, aqui, imediatamente antes, tá? Você não vai tomar 2 horas antes. Por quê? Quando você toma os óleos, principalmente óleos que são o sabor mais forte ou que eles são mais dermocáusticos, você vai usá-los junto de uma refeição grande. O que é refeição grande? Refeição onde você tem fonte de gordura, principalmente. Então, se você faz um café da manhã, se alimenta bem, você vai fazer um pouquinho antes do café da manhã, um pouquinho antes do almoço, ou pode ser até um pouquinho depois, tá? Aqui realmente a ordem do fator não altera a soma. Terminou de almoçar, toma tua cápsula, também tá valendo, tá? Quando, Yuri? Quando que eu começo a desparasitação? Aqui, você vai definir a data de todo o contexto em cima dessa data aqui, 3 dias antes da lua nova. Então, se você vai fazer 3 dias antes da lua nova a desparasitação, 7 dias antes, aliás, 10 dias antes dessa lua nova, você começou a detoxificação. Entenderam? Vou mostrar depois um calendário para vocês entenderem melhor. Considerações: comer e dormir bem, bastante água, alterne a combinação dos óleos de um mês para o outro. Quem não puder ingerir, use a forma tópica. Tabela de gotas do Dr. David Hill, aqui eu coloquei para quem ainda não tem, tá? Essa tabela, aliás, está bem aqui. Aqui é a tabela e aqui eu gosto sempre de mostrar as vias de atuação, para vocês entenderem que sim, se você fizer uso tópico, vai ter efeito. Todo mundo acha que só é tomando, né? Pode falar, Marina. Pronto, é porque a Juliana está colocando nesse teu slide último, tem o eucalipto na cápsula, né? E no caso do eucalipto, a gente não ingere. O que é que você me fala aí sobre isso? Pois é. Esse eucalipto, gente, eu tenho 2 informações, tá, a respeito desse eucalipto. No curso do André Ferraz, ele
prova por A mais B que pode ser ingerido. Então, algumas pessoas da minha equipe, né, que fizeram, inclusive eu, tomam por conta disso. Segundo, se você for na tabela dos Estados Unidos, ele também tá para ingestão, esse nosso eucalipto. Deixa eu até buscar aqui enquanto vocês estão... Ai, gente, eu acho que é vocês me mencionando aqui. Eu peguei o celular, mas peraí, depois eu reposto. Deixa eu pegar aqui rapidinho, porque eu não gosto de deixar dúvida, não. Enquanto eu vou falando, eu vou procurando aqui. Então, essas vias de atuação... Minuto, só um minutinho. Assim também como melaleuca, né, gente? A gente tem uma pequena... Eu até acostumei a me basear já. Eu tenho aqui aberto já no meu celular o dos Estados Unidos. Tá, eu vou procurando aqui enquanto a gente termina e lá no final eu falo sobre isso, senão a gente vai se atrasar. E eu vou tentar dominar aqui as duas coisas ao mesmo tempo. Vias de atuação, gente, o óleo essencial pela via tópica, cutânea, ele é absorvido, né, pela pele e cai na corrente sanguínea. É fato, tá? Por isso que a gente ensina a usar diluído, porque facilita essa absorção e ele tem afinidade, ele vai atravessar todas as barreiras da nossa pele e vai para a corrente sanguínea. Pela via inalatória, ele atravessa ali nosso sistema respiratório, vai pelo nosso trato, né, todo o sistema respiratório, e ele é absorvido até cair na corrente sanguínea. Pela via inalatória também a gente tem aquela comunicação rápida, né, com o nosso sistema límbico, e que vai ali afetar principalmente sentimentos, memórias, emoções. E pela ingestão, óbvio, vai passar pelo intestino e depois vai também para a corrente sanguínea. Isso aqui, para mim, é primordial a gente entender para atender as pessoas. Porque tem muita gente que a gente encontra que duvida do uso inalatório. No final das contas, ele também cai na corrente sanguínea. O uso tópico também cai na corrente sanguínea, os três caem. Então, a gente... claro que tem as vias mais rápidas, né? Pela via de ingestão é mais rápido, sim, mas todos acabam agindo a nível de órgãos e tecidos corporais, que é o que a gente precisa no detox, tá bom? Aqui, se tiver entendido, vou olhar aqui no chat, os slides vão ser disponibilizados, vão. Sobre eucalipto, acho que é a questão do tipo de eucalipto, até porque o Vanguard tem eucalipto e nós ingerimos isso. É muito isso, gente. O Peppermint, por exemplo, que aqui é dito que grávida não pode usar, a Ariadne, que é Blue Diamond, super estudiosa do meu time, ela mostrou que o que faz não ser indicado é o percentual de mentona. E o hortelã-pimenta da doTERRA tem esse percentual aceitável. Então, a grávida pode usar o nosso hortelã-pimenta da doTERRA. Então, tudo a gente tem que ver, né? O que se fala no Brasil geral, esses óleos que tem por aqui, e o que o nosso pode, né? O que o nosso, de fato, pode. E aí eu vou e me baseio lá pelos Estados Unidos, porque vocês sabem que é onde a gente tem maiores liberações. E é o mesmo óleo que chega para a gente. Não sabia que o eucalipto poderia ingerir, a dúvida foi a mesma aqui. Vamos tirar essa dúvida no final. Você sugere fazer o protocolo de forma tópica e ingestão, ou escolher uma das duas para fazer? Eu escolho uma das duas. Por quê? Porque geralmente você já está fazendo uso tópico ou ingestão para outro fim. Eu estou sempre usando gerânio, claricege durante o meu período, e às vezes calha de ser durante o período da lua. Então, vai cair junto com o detox. Então, eu vou... É muito legal essa tua pergunta. Quem foi que fez? A Débora. Débora, isso é uma das coisas que eu acho que eu queria ter colocado nesse slide e não coloquei. Porque nós estamos sempre usando óleo para alguma outra função. E como eu indiquei que você faça detox pelo menos 7 dias no mês, a desparasitação pelo menos 7 dias no mês, vai conflitar, né? Vai cair junto ali com o período que você está fazendo uso para outra coisa, tá? Então, se você já está usando muitos óleos para ingestão para uma outra coisa, para um outro benefício, então use tópico para o detox, tá? Isso aqui que eu estou explicando agora é justamente para você entender que vai sim fazer efeito, principalmente se você for consistente. Se tu fizer detox hoje e daqui a só 6 meses, então quando tu fizer, faz por ingestão.
porque vai agir mais rápido, né? E a gente tem uma certeza de um aproveitamento também bem maior. Nada vai estar se perdendo aqui por via cutânea. Certo, gente? Deu para entender? Vão colocando as perguntas aí. Tabela de gotas do Dr. David Hill, eu me baseio por ela, tá bom? Tem uma regra geral no Brasil, que a gente sabe que é aquela do uma gota a cada 20 quilos de peso, e essa porção até 3 vezes ao dia. É uma bem generalista. Eu gosto da do Dr. David Hill, primeiro porque eu acho que ele é o maior nome dentro dentro da área científica de óleos essenciais. Acredito muito, eu gosto de olhar muito aqui o máximo. Então, eu gosto de pensar sempre no meio. Como aqui tem máximo, mínimo, máximo, eu gosto sempre do meio. Então, se o máximo a cada 24 horas são 24 gotas, eu gosto, por exemplo, de 16 gotas, tá? Até 16 gotas. Eu gosto muito, isso eu aprendi durante a faculdade, é muito legal a gente sempre procurar ali o meio, tá bom? Para criança, ó, quantidade ideal, aí a gente já tem aqui para criança, ó, de 1 a 2 gotas. Aí eu vou dar uma dica para quem tem criança que não consegue consumir cápsula, tá? Vou dar uma dica já já nos últimos slides aqui, a gente já está chegando no fim. Segue aí uma tabela de diluição, essa aqui é só um exemplo, eu sei que vocês devem ter várias outras aí. Eu sempre digo que você tem que ter uma tabela de diluição para chamar de sua. Aquela que você gosta tanto que ela já está memorizada. Que a foto dela, você já tem memória fotográfica dela, né? E essa aqui é uma das opções, tá? Eu gosto dela porque ela mostra tamanhos de vidrinhos. E aí, para as pessoas entenderem aqui o tamanho do... relacionar com o vidrinho que ela pode ter em casa. Vamos lá, considerações. Vamos aqui para as considerações, eu acho que aqui vão entrar as dúvidas de vocês. Uso tópico a partir de 1 ano, essa aqui eu já falei, né? Considerações também através da... A mesma consideração da detoxificação também para desparasitação, tá? Na questão de criança. Na questão do... Dica para uso tópico. Lembra que eu falei que ia dar? Dica para uso tópico e ingestão. E criança em idade escolar. Criança passa o dia calçada, ela não vai para a escola com tênis. Então, aproveita e tu já aplica esse mix de detox no pezinho dela. Quando ela for para a escola. Ai, que horas que eu vou usar isso no meu filho? Ó, arrumou para ir para a escola, passa no pezinho, coloca meia, calça e sapato. Se a criança tiver idade para ingestão, segundo uma tabela, experimente colocar os óleos em um vidro com mel. Faz o detox dela aí naquela colherzinha de mel. Um ótimo mel para criança seria Zengeste e Lemon. É um mel que não fica ruim, tá? Pelo menos eu acho, tá, gente? Que não fica ruim e é tragável, né? Já pensou em preparar receita com os óleos? Então, você pode preparar mingau de aveia com anguarde. Teu filho já vai estar sendo desparasitado. Orégano no molho do macarrãozinho, do macarrão dele ali, de uma macarronadinha. Porque vocês sabem que é pouquinho. É pouquinho. Então, você, para a criança, que é uma dose menor ainda que é necessária, muitas vezes 1/4 de uma gota, você consegue colocar aí com um palitinho de dente ali na macarronada dele. Coentro nos caldos. Ah, meu filho toma muito sopinha, caldinho de carne. Coentro nos caldos. Hortelã no suco. O próprio hortelã na geleia, que você passa ali na torradinha, no biscoitinho, no pãozinho. Gostaram dessas ideias? Aqui eu pensei com cabeça de mãe, tá, gente? Desceu a mãe todinha aqui. Principalmente a minha filha mais nova, que é chatinha. Quantas vezes fazer esse ciclo? Na medicina tradicional, a gente sabe que existe uma recomendação de 6 em 6 meses, né? No mínimo, para você fazer uma desparasitação. Já na naturopatia, a recomendação é fazer na entrada de cada estação, sendo, né? Verão, inverno, primavera e outono, as estações. Então, na naturopatia já são 4 vezes no ano. Na nutrição funcional, observando sinais e sintomas, lembra que eu falei lá que é o melhor diagnóstico? Observando sinais e sintomas, aplica-se o protocolo escolhido até que tenha desaparecido os sinais e sintomas. Tá bom? Depois faz-se uma manutenção de 3 em 3 meses. Mas se você tiver animal de estimação dentro de casa, você vai fazer de 2 em 2 meses, tá bom? Pelo menos, se você não quiser fazer todo mês. Eu recomendo todo mês.
Eu acho que é super saudável a gente ter um protocolo, até porque os óleos que eu mostrei, o uso, nós sabemos que ele está agindo além da desparasitação, né? A gente tem os endocrine limpando fígado, rins, e a gente tem DDR ajudando na nossa duplicação celular, então ele está sendo usado para mais de uma coisa. Depois, enquanto isso, lembra que eu falei? Lembrem-se, se você não quer fazer todo mês, você, no mínimo, vai criar no seu organismo uma barreira para eles. Você vai deixar o seu organismo, o seu corpo, um local onde o parasita não é bem-vindo. Lembra que eu falei? Ele passa na porta, vê o banquete lá dentro, mas ele não entra porque alguma coisa incomoda ele. Chá de hortelã pode ser essa barreira. Vou além, tá, gente? Alho amassado na tua comida, semente de girassol, aliás, de abóbora. Você pode comer um petisco da tarde, semente de abóbora também é muito bom, tá? São formas aí naturais, e a gente sabe que a gente procura hoje o natural, além dos óleos essenciais, né? Então, são formas naturais de você criar essa barreira, deixar o seu organismo um organismo ruim para ele. E nós vivemos num eterno ciclo de recontaminação. Por isso, essa barreira ela tem que ser feita pelo menos uma vez por semana, tá bom? O uso aí. Eu tomo óleo de chá com óleo de hortelã praticamente todo dia. Considerações importantíssimas. Gestante deve evitar esses protocolos, tá? Por quê? Tem um porquê. A própria doutora Uda Clark, ela não indica, tá? Protocolo natural de desparasitação, porque libera muita toxina. A morte desses parasitas, eles liberam toxinas ao morrer. E como a gente tem um bebê em formação aí, né? Uma barreira placentária que pode ser, de repente, atravessada por essa quantidade de toxinas, e a gente sabe que tudo que a gente puder fazer para defender esse serzinho aí, esse período da gravidez é super importante para a genética dele, para o resto da vida. Então, a gente deve evitar essa contaminação tóxica, né? Imagina que tem mãe que não se preocupa nem com o desodorante que está usando, mas a gente se preocupa por ela. Usar óleos mais gentis no intuito apenas de impedir a proliferação. Então, essa mãe gestante pode estar usando um lemon, ali pode estar usando o próprio óleo de hortelã para causar essa barreira. Tá bom, gente? Entendido isso daí? Adultos ou crianças que fizerem ingestão, sempre preencher a cápsula dos óleos essenciais com óleo vegetal. Isso faz com que você não fique arrotando o óleo. Isso faz com que ele não seja agressivo ao ser ingerido por você, tá bom? Não negligencie o uso do difusor durante todo o processo. Lembra que vai liberar toxinas, você vai ficar mais agitado, então o difusor vai ajudar muito na parte emocional. É possível sentir mal-estar, dor de cabeça ou enjoos durante esse ciclo. Já estou preparando vocês. É muito possível. A gente chama de day off, tá? Tem gente que começa a usar o óleo durante os 3 primeiros dias, dá uma dor de cabeça absurda. É porque você está passando por um processo de liberação de toxinas desses parasitas, tá? E precisa reforçar nos óleos para a imunidade. Gente, a literatura que eu usei para essa aula foi essa literatura aqui. Eu li todo este livro, todo, de cabo a rabo, mais de 200 páginas, do Almanaque de Bichos que Dão em Gente. Eu tenho o PDF dele, se vocês quiserem. Maravilhoso. O Discreto Charme do Intestino, já tinha lido uma vez como Nutri, li de novo, li uma parte dele, fiz algumas pesquisas. Sobre os óleos, eu me baseei nos fundamentos essenciais e no manual de química dos nossos próprios óleos, tá bom? Do Dr. David Hill, que eu amo de paixão, para descobrir quais são os princípios ativos de cada óleo. Muito, 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 muito obrigada. Aqui já é a Yuri atual. Me sigam nas redes sociais, gente. Eu compartilho muita coisa, compartilho muito da minha vida nos stories também. Outra, eu só falei de negócio. Vocês me seguirem hoje lá, não vão ver nada de produto. Só falei de negócio, de negócio, de negócio. Adoro, adoro salvar as pessoas em relação ao negócio também, tá? Marina, vou descompartilhar. Oi, nossa, Yuri, eu tô aqui encantada ainda. É muita coisa. Foi excelente, tá todo mundo feliz aí. Tô vendo aí pelos comentários. Gente, não lembro como que eu dou stop aqui no compartilhar. Ah, lembrei. Esse PDF, acho que você falou no início. Vou passar. Então, perfeito. Aí a gente envia no grupo.
Yuri, quero lhe agradecer imensamente por essa brilhante aula, adorei também. Acho que todo mundo estava precisando. Estou passada aqui, essa questão de realmente ser uma coisa assim, que deveria ser mensal, pelo menos, né? Pelo menos a cada 2 meses, que a gente não faz, né? Eu já uso os olhos há 3 anos e eu nunca tinha feito um protocolo de desparasitação. Então, estou Gente, nem assim, eu, Marina, doida mas para por quê? preparar, sabe? Para Bora se começar. identificar aqui. Vocês ouviam falar? Vocês ouviam falar de detox? Ouviam, né? É. Alguns ouviam. Eu ouvia muito, porque eu tô em alguns grupos que tem muito mãe de autista no meu. E aí eu sou da online de Silvana Terra Nova também, que o nicho dela é a questão do autismo. E as minhas mães estão no grupo dela, que ela só permite mãe de autista. Então elas falavam muito negócio de lua. Menina, eu ficava me sentindo um ET, que eu não sabia. E aí eu digo, não, meu Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Então eu fiz isso daqui respondendo uma dor mesmo, sabe? Primeiro minha e depois de todo mundo que eu ouvia falar, mas nunca tinha feito. Tinha os olhos em mão, mas nunca tinha feito. Foi perfeito, foi incrível mesmo. E aí é bom porque todo mundo agora, né, vai também buscar fazer o seu protocolo. Vamos tirar uma foto. Eu vou parar aqui a gravação, só um minutinho. Eu tô aproveitando para filmar aqui os comentários, né, gente? Fazer depois lembrar